Então, vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai destrinchar as regras fresquinhas do programa Desenrola 2.0. E olha, sem aquele juridiquês complicado, tá? Vamos focar direto nos dados para entender como essas novas diretrizes funcionam de verdade na prática, tanto para quem está devendo quanto para o próprio sistema financeiro. Só para a gente ter uma ideia do tamanho absurdo dessa iniciativa, estamos falando de 27 milhões de brasileiros elegíveis. Gente, isso é mais do que a população inteira da Austrália. O volume de dinheiro envolvido é igualmente gigantesco, com um potencial desenhado para renegociar nada menos que 100 bilhões de reais em dívidas atrasadas. É literalmente uma operação em escala nacional, feita para dar aquela movimentada na economia e oferecer uma chance real de reorganização financeira. E o nosso roteiro nessa análise de hoje é bem direto. Vamos passar por 1. O novo Desenrola Brasil. 2. O papel dos bancos. 3. As regras de desconto. E 4. Como quitar a dívida. Bom, começando logo pela parte 1, o novo Desenrola Brasil. Tudo isso só saiu do papel por causa de uma regulamentação do Ministério da Fazenda que ligou o motor de uma coisa chamada FGO, o Fundo Garantidor de Operações. Sabe o que é isso? Pensa nele como o grande pilar financeiro do programa. É a infraestrutura obrigatória onde os bancos se conectam para registrar e garantir as renegociações, o que diminui bastante o risco para as instituições. A expectativa oficial era que esse sistema destravasse exatamente às 6 da tarde, dando aquele sinal verde para as operações começarem a rolar. E aí a gente entra na parte 2, o papel dos bancos. Porque com a infraestrutura no ar, surge aquela pergunta que não quer calar, né? Todo mundo na internet só quer saber uma coisa. Já posso renegociar minha dívida hoje mesmo? Existe uma urgência gigantesca no ar, o que faz total sentido. A galera quer saber imediatamente se os aplicativos já estão aceitando propostas para fechar negócio. E para responder isso de um jeito bem direto e imparcial, a gente olha para a nota oficial da Febraban, que representa as instituições. Eles confirmaram que o setor se encontra num estágio bem avançado. Nos testes de fim de semana com o Fundo Garantidor, quase tudo funcionou super bem. Então os canais digitais já estão sendo liberados aos poucos, com algumas instituições já no ar e outras na reta final daqueles últimos ajustes tecnológicos. Agora a coisa fica realmente interessante, porque é aqui que a teoria vira dinheiro no bolso. A regra de ouro estipulada pelo governo traz faixas de desconto que começam em 30% e podem chegar a absurdos 90%. E olha, preste muita atenção na palavra mínimo. Por lei, o banco é proibido de oferecer um desconto menor do que o da tabela para a idade daquela dívida, mas se ele quiser, é totalmente livre para aplicar uma redução ainda maior. Mas calma, para entender onde cada dívida cai, o mercado foi dividido. De um lado, a gente tem o cartão rotativo e o cheque especial. Do outro, o cartão parcelado e o crédito pessoal. E por que isso? Justamente para compensar os juros do crédito rotativo, que são muito mais agressivos, aplicando pisos de desconto diferentes para cada realidade. Bora dar uma olhada na primeira tabela, a da categoria de juros mais pesados, como rotativo e cheque especial. A lógica aqui é super simples. Quanto maior o atraso, maior a tesourada. Um débito atrasado entre 3 e 4 meses já garante 40% de desconto obrigatório. Agora, e para aquelas dívidas antigas paradas há mais de um ano? O banco é forçado por lei a cortar no mínimo 90% do saldo original. É muita coisa. Agora, mudando para a segunda tabela, que é a do crédito pessoal e cartão parcelado, o princípio é o mesmo, mas adaptado. Os descontos começam em 30% para atrasos recentes, passando de 3 meses, e vão subindo aos poucos até bater os 80% para as dívidas mais longas. Ainda assim, convenhamos, continua sendo uma redução massiva para ajudar a sair do vermelho. E, finalmente, a parte 4. Como quitar a dívida? Conseguiu desconto? Maravilha! O texto oficial mostra 3 métodos aprovados para limpar o nome. O primeiro, claro, usando os próprios recursos. O segundo, contratando um novo crédito, ou seja, você troca aquela dívida super cara por uma linha mais amena e bem mais barata. E o terceiro, que é o grande trunfo do programa, usar o saldo do FGTS. Liberar o acesso a esse dinheiro garante um fôlego e uma liquidez imediata que é essencial para muitas famílias. Com tudo isso na mesa, bate aquela urgência inegável, né? Com as regras publicadas e os bancos ligando os motores, a reorganização financeira está a poucos cliques de distância. Então, a grande questão não é mais se o desconto vem, mas sim em qual faixa os débitos se encaixam. E será que já não é hora de abrir o aplicativo do banco e dar uma conferida hoje mesmo?